Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje eu tenho 10 matérias para comentar com vocês e ao final eu tenho 11 vídeos para mostrar que só acredita mesmo quem está acompanhando aqui o canal, porque se você falar para outras pessoas é bem capaz delas não acreditarem. E vamos começar com essa matéria aqui. Um novo aparelho mantém cérebro a funcionar sem o corpo. O cérebro de porco registrou função cerebral normal durante 5 horas dentro desse aparelho. A pesquisa dá asas à imaginação de um futuro onde o cérebro humano possa ser sustentado após o fim da vida. E aí eles explicam aqui como é que funciona esse controle circulatório extracorpóreo pulsátil, que eles apelidaram de EPCC, que é uma máquina que imita o fluxo natural do líquido vermelho passando pelo cérebro, que é um fator-chave que, de acordo com o futurismo, possibilitou a conquista. Óbvio, né? O que mantém o cérebro vivo? É o fluxo do líquido vermelho. Então, se eles conseguirem manter esse fluxo dentro de uma qualidade natural, né? Então eles vão conseguir manter o cérebro vivo. Aí abre asas para a imaginação, como eles disseram, e vai abrir espaço para aquilo que a gente vem vendo na ficção científica. Quem assistiu aquele antigo filme dos anos 80, o Robocop, né, onde o policial, que após ser atacado nas ruas por criminosos, teve a grande parte do seu corpo inutilizado, restando, se não me falha a memória, metade do pulmão, quer dizer, apenas uma das partes do pulmão, uma parte da espinha, cérebro e acho que uma das mãos, não lembro. Ao final de contas, eu faço referência a essa ficção para mencionar que futuramente, com esse tipo de máquina, eles vão colocar o cérebro das pessoas dentro de robôs, e esse cérebro vai acabar controlando esses robôs. E aí penso eu que as pessoas não vão manter o seu livre-arbítrio como hoje, elas vão acabar sendo utilizadas, o cérebro delas, né, vai acabar sendo utilizado como uma espécie de cérebro das máquinas. A tendência é que essa sociedade que tem cada vez mais uma mentalidade de zumbis, né, de abelhas dentro de uma grande colmeia, essa mentalidade de comunismo, onde tudo se torna comum, não necessariamente dentro da teoria marxista, mas mesmo dentro da teoria tecnocrata, onde as grandes corporações vão, dentro de um sistema de castas, colocar cada um no seu lugar e vão suster as pessoas através de rendas básicas universais, essa sociedade mesmo vai se encaminhando para futuramente ser como também naquela ficção dos Borgs, cérebros a serviço de máquinas, né? E literalmente mesmo, se fundindo com as máquinas. É para esse rumo que as coisas estão indo. Claro que nem todos, né, mas a grande massa, essa massa de sociedade colmeia de abelha, é para esse rumo que ela vai, né? Então as coisas estão acontecendo diante dos olhos de todos. Não é para ter medo, não é alarmismo, é apenas um fato que nós viemos anunciando há muitos anos, e lá atrás dizíamos que nós falávamos de teoria da conspiracy, né? Agora está acontecendo, aqueles que nos acusavam estão quietinhos, não sei se assistem os vídeos ou sumiram do canal para não ter de admitir a falta de senso daquilo que falavam, né? E aí a gente vai continuando, não só agora confirmando aquilo que a gente anunciava lá atrás, mas afirmando outras coisas que ainda estão por vir aí. E uma das coisas que nós dizíamos também, acho que uns 4, 5 anos atrás, quando nós percebíamos uma movimentação financeira de grandes fortunas que estavam vendendo ações de empresas de petróleo, é que havia um movimento rumo ao abandono do petróleo como combustível, né? E é o que nós estamos vendo acontecer. O chefão da BMW encerrou produção de motores a combustão a gasolina. O último motor V8 foi fabricado na semana passada. Agora a montadora vai produzir apenas carros elétricos. Isso aqui é uma matéria de 20 de novembro de 2023. Eles têm uma agenda, né, para substituição dos carros a combustão por carros elétricos. Isso vai de encontro à agenda do Green, né, a agenda verde, e também é algo que
atinge objetivos geopolíticos, porque a maioria dos países produtores de petróleo são adversários dos países ocidentais que não possuem grande quantidade de petróleo. Os Estados Unidos ele possui o xisto bituminoso, mas é um outro tipo de petróleo, não tem a mesma qualidade para todas as funções que eles necessitam. E a Europa também não tem grandes coisas. Enfim, os países consumidores de petróleo, eles querem deixar de depender dos países que são produtores de petróleo e, na maioria das vezes, ou em quase 100% dos casos, são inimigos políticos, né? São pessoas de outra vertente. Então, se eles conseguirem fazer essa transição para os carros elétricos, eles vão enfraquecer fortemente os países produtores de petróleo. E é uma tendência que nós íamos apontando aí também há muitos anos, que está se concretizando. O último carro, quem diria, né? Aqueles que riam lá no passado, que a BMW encerraria agora a produção de carros a combustão. O último motor V8 foi fabricado na semana passada, pessoal. Isso é histórico, nós estamos vivendo e presenciando a história. Principalmente quem está atento aqui ao canal, né, está sempre bem por dentro. Quando a grande massa talvez deixe passar a grande maioria das informações, pegando algo aqui e algo ali. E a NVIDIA, né, diz que nenhum salto tecnológico se assemelha ao que estamos prestes a ver. A NVIDIA é um dos carros-chefes da economia norte-americana atualmente. É ela que puxa, ela e outras mais, né, que puxam a Bolsa de Valores norte-americanas para cima. Se você for olhar, por exemplo, o S&P 500, talvez tenha lá 8 empresas que puxam o índice da bolsa para cima. O resto ou está caindo ou está andando de lado, né? Está há alguns anos sem desenvolver, porque a economia americana hoje é tecnologia, né? Ela depende da tecnologia. E no evento Ignite da Microsoft, o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, disse que a inteligência artificial generativa será ainda mais disruptiva do que a internet. Estaremos prontos? Ele pergunta. E aí há alguns pontos a considerar. Há um jogo de marketing por trás disso, porque eles querem valorizar as ações da empresa. Inclusive, eu penso que o grande crash da economia vai começar por conta da queda da lucratividade das Big Techs, né? Não que elas vão quebrar, não é isso, apenas a lucratividade vai cair e nós já vamos mostrar uma matéria que indica essa tendência. Depois elas voltam a crescer, mas elas vão, na minha opinião, ser uma das responsáveis, talvez as principais, pela quebra da economia, porque no ciclo de mercado, penso eu que agora é o momento que isso vai acontecer. Mas posso estar enganado também, não é uma indicação de investimento, apenas uma opinião. E eu penso que, em parte, eles exageram um pouco nisso e, em parte, eles estão certos. Nós vamos ver, sim, uma disrupção, nós vamos ver o advento desses ciborgues, metade humanos, metade máquinas. Nós vamos ver toda essa transformação tecnológica na nossa geração, embora o marketing seja para que as pessoas invistam o seu dinheiro no momento errado, mas isso virá tão logo o crash passar, né? Porque o crash faz parte do mercado, ele está agora, na minha opinião, prestes a acontecer, e depois a economia se recupera bem mais rápido do que as pessoas estão pensando, na minha opinião também. E por que aqui eu quero apontar um dos motivos, só um pequeno índice, né, que é na verdade um indício, não é um índice. Os índices já estão apontando crash, mas esse indício aqui também, veja, mercado de trabalho se fecha para programadores. Grandes empresas de tecnologia fizeram corte de pessoal. Isso aqui é uma matéria de agora, 18 de novembro também. Olha, composto por grandes empresas e startups, o mercado de tecnologia está sempre em busca de talentos, oferecendo oportunidades com salários altos e benefícios gordos para atrair desenvolvedores e programadores. Nos últimos meses, porém, esses trabalhadores têm ido às redes sociais reclamar de algo até então inédito nessa área: falta de vagas. Mas se há tantas vagas em tecnologia, por que existem tantos desenvolvedores e programadores desempregados? É uma das perguntas feitas por quem é da área. Em plataformas como o LinkedIn, ficou cada vez mais comum encontrar esses profissionais em busca de trabalhos, de emprego, né? O LinkedIn é uma espécie de currículo virtual. Então, eles estão relatando dificuldades para encontrar boas oportunidades.
E aí o que eles estão dizendo é que o motivo para essa mudança de humor do mercado está no cenário pós-flagelo. Com a alta dos juros e a diminuição da demanda por serviços digitais, o ritmo de crescimento das empresas de tecnologia desacelerou. Então, se a água começar a descer, ou seja, se as Big Tech que puxam o SP500 começarem a moderar os seus lucros, elas não vão quebrar, mas elas começarem a moderar os seus lucros, as pessoas vão ver que a bolsa não está tão bem assim, porque a maioria das ações, a S&P 492, não está tão boa assim. E aí quando a S&P 8, digamos assim, né, só estou inventando aqui um termo, mostrar que ela não está lucrando tanto porque o ciclo agora é de baixa, as pessoas talvez comecem a correr para vender. E aí vai ser tarde demais, vem aquele período do desespero, né? E aí quem está esperto nisso vai ganhar dinheiro. E vamos adiante aqui. Sam Altman ingressa na Microsoft para liderar uma nova equipe de pesquisa de inteligência artificial. Isso aqui é apenas algo curioso para mim. Eu achei estranho, eu vou deixar aqui o registro para que de repente a gente acompanhe esse fato. Ele foi destituído do cargo de CEO da OpenAI, que criou o ChatGPT, e agora vai trabalhar aí como CEO de inteligência artificial para a Microsoft. Não entendi porquê, então eu não vou dar nenhuma explicação, né, de algum entendimento, porque eu não entendi ainda, mas eu queria deixar o registro, porque de repente alguém de vocês sabe alguma coisa a mais e traz alguma informação para nós aí nos comentários, né? Eu achei um movimento curioso. As Big Techs têm que ser bem observados nesse momento. E por falar em Big Tech, um ataque cibernético no Japão foi originado na China e demorou 1 ano para ser descoberto. Então veja que há muitas falhas ainda nos sistemas de segurança. E o Japão é um dos países mais tecnológicos do mundo. Hoje, inclusive, ele está vivendo uma espécie de cyberpunk da terceira idade, né? Com a diferença de que não há crise financeira por lá. Eles são ainda um país muito rico, mas as pessoas já da terceira idade, lá, idades mais avançadas, estão sofrendo as consequências de não terem formado família. E o cenário lá ao invés daquele cenário de neon que se projetava lá nos anos 80, quando se começa a escrever o Blade Runner e outros filmes de cyberpunk, é muito semelhante ao do cyberpunk descrito na ficção, porque, embora não seja um cenário de neon, é um cenário de LED, onde as luzes ocultam, né, toda aquela arquitetura japonesa. Já não se sabe mais se você está em São Paulo, muitas vezes, dependendo do local de São Paulo, ou Nova York, ou Paris, ou o Japão, mas principalmente no Japão por conta dessas luzes de LED aí que infestam as cidades, né, onde as grandes corporações sinalizam o seu marketing da maneira que bem entendem. E aí, um país cyberpunk da terceira idade, ultra tecnológico, embora tenha todo esse avanço em tecnologia e conhecimento, não conseguiu aplacar, segurar um ataque cibernético, supostamente, conforme diz a matéria aqui, advindo de hackers chineses. Só para vocês verem como é que é a segurança dos países, né, da internet. Será que o seu banco aí é seguro tanto quanto você pensa? A cooperativa de crédito, onde você tem dinheiro? Enfim, será que isso é tão seguro? Não esqueçam aquilo que a gente viu ontem, né, que eles estão dizendo que ano que vem pode ser que a internet caia por conta do sol. Será que é o sol mesmo que vai derrubar a internet ou isso é artificial? E aqui é apenas um tema off-topic, mas que eu acho muito importante para comentar com vocês. É um drama que está acontecendo na França. 26 organizações médicas pedem a dissolução da Ordem dos Médicos. Isso aqui é uma matéria recente, 18 de novembro de 2023. Saiu no site Le Courrier du Soir.com, não sei como é que se pronuncia aqui em francês, eu não sou poliglota, né, pessoal? A revolta dos médicos, dizem eles, está de fato a acontecer. Na França, em plena crise do flagelo, cerca de 20 profissionais de saúde denunciaram a Ordem dos Médicos como inútil e prejudicial. Eu não vou ler a matéria e vou resumir ela. Em resumo, eles estão dizendo o seguinte: olha, a gente cria uma ordem dos médicos para servir a profissão, para organizar a profissão, fiscalizar os maus profissionais,
Mas a Ordem dos Médicos agora virou um galinheiro, isso lá na França, né? Controlado pelas raposas, onde os bons médicos que vão contra políticas puramente ideológicas que impõem determinados tipos de tratamento à população, se esses bons médicos vêm e denunciam, a Ordem dos Médicos pune os bons médicos. E quando maus médicos, que são, segundo eles aqui, né, os denunciantes, são péssimos profissionais, eles são promovidos. Por quê? Porque há um perigo quando você cria uma ordem que pode acabar nas mãos das pessoas que invariavelmente acabam nesse tipo de organização. Porque normalmente organizações profissionais acabam sendo como espécies de sindicatos, onde quem é que acaba que domina os sindicatos? Normalmente aqueles que menos trabalham, que estão mais preocupados em fazer política, né? Então, aí você já imagina nas mãos de que tipo de gente foi parar a Ordem dos Médicos lá na França e por que os bons profissionais, segundo a matéria aqui, estão querendo desmanchar essa ordem, né? Mas vamos aqui ao que eu prometi no começo do vídeo, que são alguns vídeos para vocês que são muito interessantes e só acredita mesmo quem vê, senão a pessoa não acredita. Só que antes eu quero mostrar isso aqui, ó. O INPE identificou área com clima árido no norte da Bahia pela primeira vez. Não é clima semiárido que nós temos aqui no Brasil, é clima árido. Está havendo uma desertificação aqui no Brasil. Isso não acontecia, isso nunca teve aqui no país, deserto no Brasil. Então, um estudo desenvolvido pelo INPE identificou características de clima árido no norte da Bahia. A primeira vez que a condição desértica é encontrada no Brasil. Os pesquisadores dos dois órgãos federais, ambos ligados ao MCTI, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, também constataram que a área com clima semiárido vem aumentando. Então, esse é o primeiro ponto antes de eu mostrar os vídeos. Outro ponto é esse aqui, ó, ciclone tropical no sul do Brasil. Não tinha deserto no Brasil, está tendo. E a parte semiárida está aumentando. Não tinha ciclone, agora está tendo. Não tinha deserto, não tinha terremoto, desculpe, nós estamos vendo tremores acontecendo no Brasil. Tsunamis, mas são pequenos, mas existem, antes não tinha. Ciclone tropical no sul do Brasil. O espectroradiômetro de imagem de resolução moderada a bordo do satélite Aqua da NASA capturou esta imagem em cores reais de um raro ciclone tropical no Oceano Atlântico Sul, perto da costa de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Também os estados mais ao sul do Brasil. O Centro Nacional de Furacões de Miami estimou que a temperatura era um furacão de categoria 1 de pleno direito, com ventos centrais de 75 e 80 milhas por hora, tornando-se, portanto, o primeiro furacão do Atlântico Sul na história, registrado até hoje. Ventos de 100 km por hora, pessoal, vai arrancar todas as janelas por onde ele passar. Aqui as janelas não são preparadas para furacão, para ventos de 100 km por hora. Eles registraram aqui um vento de 120, 129, ainda que estava no oceano. Mas eu mostrei para vocês no vídeo passado, em Urupema, o que aconteceu lá, que simplesmente arrancou uma casa inteira e árvores, com raiz e tudo, né? Então, os cientistas brasileiros, no entanto, estão discordando, dizendo que a tempestade teve ventos fortes, mas de 80 a 90 km por hora. Também muito abaixo do limite de 121 de um furacão. Então fica aí, né? Fica a dica, como se diz, né? Isso aqui é uma matéria lá de 2013, né? Mas já registrando o que aconteceu na época e que hoje parece que ninguém fala disso aí. Parece que as pessoas, né, estão achando, tudo é normal, tudo que está acontecendo é normal. O bairro de Gramado é evacuado por risco de deslizamento de terra. Um bairro inteiro da cidade de Gramado. Quem não conhece Gramado deveria conhecer, porque é um lugar muito bonito lá no Rio Grande do Sul. Não parece o Brasil, pessoal. Eu moro numa cidade que eu considero bonita. Blumenau aqui é uma cidade muito bem cuidada. O pessoal aqui capricha mesmo, né? Mas Gramado ele consegue até fugir um pouco do padrão aqui de Blumenau. Ele é realmente uma cidade bonita. E aí, veja o que está acontecendo por lá. Eu separei aqui alguns vídeos que eu quero mostrar para vocês. Disso aqui. Olha só o que está acontecendo lá. Talvez alguém vai dizer, mas isso aí não é grandes coisas.
O bairro de Gramado, no Rio Grande do Sul, precisa ser evacuado após chuva causar rachadura de 150 metros. Se fosse num local onde já se esperava que isso fosse acontecer, tudo bem, mas são locais onde as pessoas construíram na expectativa de que isso aí nem se cogitava a hipótese de que algo assim aconteceria. Olha só, aqui deve estar cara. Aqui o narrador ele fala que dá mais ou menos meio metro de altura entre o nível de uma fissura e outra, aqui no asfalto. Aqui, olha só a cratera que já aumentou aqui. Aqui é E aqui um prédio. o prédiozinho, diz que o prédio estava estralando, né? Lá já tem mais outro degrau no asfalto. Então a coisa está ficando complicada aqui para o sul, pessoal. Que loucura, cara. E olha isso aqui, seu. Deixa eu só tirar aqui o som, que está muito alto. Olha só. Aqui diz que esse prédio aqui estava estralando, né? Então tiveram que evacuar o prédio. Então tem muita coisa acontecendo pelo mundo. E aí eu quero mostrar outras coisas, mas antes eu quero ler essa passagem aqui, ó, Isaías 35, 1. Enquanto aqui no sul tem dado muita chuva, lá na Bahia tem começado um tipo de desertificação, o semiárido está crescendo, nós temos visto aí ciclones, terremotos onde nunca existia, o deserto está virando mar. Existe uma profecia lá do tempo de Isaías, no capítulo 35 diz o seguinte: o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria, como os pássaros, né, cantam depois que as flores vêm. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. E aí eu trouxe imagens aqui que só vendo para acreditar. Tem vários vídeos aqui. Olha só, um rio se formando no meio do deserto. Então, o mundo está ou não está mudando? Mas como é que Isaías sabia disso lá atrás? Então, veja aqui, ó, rios se formando no meio do deserto. O deserto vai ou não vai florescer com isso? Essas árvores aqui, elas conseguem sobreviver com pouca água, né? Mas agora, com essa imensidão de água aí, elas vão começar a se multiplicar. Essa área aqui onde é areia, logo começa a se cobrir de restos de árvores, de vegetação, então começa a criar aquele humus por cima da areia, e logo tem uma pequena camadinha de terra, de pó, né? Daqui a pouco cresce uma pequena relva, daqui a pouco uma grama, e quando se vê, isso está florido. É uma profecia lá do tempo de Isaías. E tem mais coisa aqui, deixa eu abrir aqui para vocês. Isso aqui, ó. Isso aqui é um carro, pessoal, que está no deserto, na Arábia Saudita. Isso aqui é de agora, ó, dia 15/11. As pessoas em cima do carro, pegas de surpresa no meio de uma enxurrada, no meio do deserto. A água dentro dos carros aqui, tudo boiando. Então, a humanidade, nós estamos vivendo aí numa época de grandes transformações, tanto tecnológicas, biotecnológicas, né, no mundo em que nós estamos vivendo. Ó, que o pessoal ficou preso, entre aspas, em cima de um caminhão e alguém está tentando retirar eles ali com aquela concha da retroescavadeira. Isso aqui é no deserto também, né, em Jeddah, Arábia Saudita, dia 15/11. Aqui, ó, Haditha, na Arábia Saudita, caindo granizo. Aqui, ó, o deserto cheio de gelo, de granizo, pessoal. Quando é que vocês iriam dizer que veriam uma cena dessas, né? Está acontecendo diante dos olhos de todos, as profecias se cumprindo. Acredite quem quiser, quem não quiser, siga a vida, sem problema. Aqui, ó, isso aqui é no Quênia. Quênia é uma área já com bastante água, mas está acontecendo mais ou menos o que está acontecendo aqui no sul. Quantidades enormes de água alagando tudo. Lembrando que aqui no sul nós estamos, acho que na 6ª enchente seguida, isso não é normal. E parece que em dezembro vem mais, estão falando. O clima não está... Aqui já era para estar quente, está razoavelmente frio até. Tolerável, um friozinho assim, né? Bem tranquilo, mas
aqui é Quênia também. Na verdade são imagens de Quênia, Mombasa, Douai Kadzengo e outros lugares da África. A humanidade... Eu acho que a preparação, não adianta se preparar muito economicamente. Tem de ter uma preparação econômica também, né? De víveres e bens e tal, mas não é tanto isso, né? Isso é uma parte da preparação, mas mais é psicológica, é entender que nós vamos passar por um ciclo, muito provavelmente. E sem desespero, sem loucura, se a pessoa perder tudo, ela veio para esse mundo sem nada. Se ela perde tudo, começa de novo e pronto, sem problema nenhum. Agora, é um problema para os orgulhosos, para as pessoas que colocam tudo que elas têm, elas como se fossem os bens que elas têm. Então, os bens podem se perder, a gente nunca sabe. Mas a gente veio aqui sem nada e vai voltar sem nada. Se cair tudo, a gente ergue de novo, se for possível. E se não, vai vivendo de qualquer maneira. Isso aqui é também no Quênia. A mulher até se divertindo um pouco, aparentemente. O pessoal, o ser humano, ele é incrível, né? A gente consegue fazer do limão a limonada. Só que nem todos, né? Tem pessoas aí que vão se desesperar com o que está acontecendo. Quando as coisas começarem a se precipitar mesmo, tem gente que vai entrar em desespero. E vocês não, né? Vocês vão estar psicologicamente preparados, com a mente já voltada, entendendo, né, tudo que está vindo e não vão se deixar levar também por isso, né? Não vão se deixar dominar por essa questão aí dessa marcação bestial que eles estão promovendo, como isso aqui que eu estou mostrando na tela agora, e outras cositas mais que são complexas demais para a gente falar aqui e acaba deixando lá para a comunidade fechada, para quem está lá conosco estudando muito mais profundamente as coisas do que a gente pode trazer aqui superficialmente no YouTube. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.